que aspectos da sua pesquisa pode contribuir para a história que se produz na contemporaneidade? Certo. Pergunta complexa, né, aqui. Assim, o que, pelo menos a intenção do trabalho, acho que não seria, digamos, uma história produzida na contemporaneidade, no sentido de estar na vanguarda das produções historiográficas, digamos assim, mais recentes ou que estão mais hegemônicas no momento. Digamos assim, meu trabalho não é um trabalho que vá para a área de história ambiental, não é um trabalho que vá para a área de estudos da história da ciência, não é, digamos assim, também trabalho mais sobre questões de cultura, patrimônio ou os estudos mais de gênero e tal, que são, digamos assim, os que estão mais em alta, mais em evidência. Mas, digamos assim, ele contribui no fato de pensar uma nova perspectiva para um trabalho, ou pelo menos para uma temática que você tem aí cerca de 40 anos de produções acadêmicas e que, digamos assim, dentro desse espaço de tempo aí de quase meio século, você não observa muitas diferenciações de um trabalho para outro, a não ser a espacialidade e os atores. Mas as temáticas, elas são muito restritas a determinados pontos em comum. Relação clientelística, básico, coronelismo, recrutamento para a guerra, mais essas questões, assim. Então, pelo menos ela serve ali como uma outra possibilidade de se perceber o mesmo objeto de estudo. Acho que vai mais por isso, assim. Aí também acho que como todo e qualquer trabalho que a gente produz, não só em história, mas em ciências sociais como um todo, e também o mesmo vale para as áreas de exatas e tal, é um trabalho que ele tem a marca do tempo que ele foi produzido, do tempo que o autor estava ali trabalhando em cima dele. Então, as referências, algumas formas de se perceber, de se lidar, de discutir determinadas questões, elas vão muito para esse lado. É o que está se produzindo, são debates que permearam a formação do autor, a formação do historiador, que permearam também o período de composição do trabalho. Então, acho que talvez ela tenha mais essa marca de contemporaneidade, talvez muito mais por essas discussões do tempo dela. E aí o que ela pode contribuir, né? O que ela pode contribuir talvez seria essa nova forma de se pensar velhos objetos. E aí vale tanto para a temática da Guarda Nacional como para outras temáticas que já vêm sido debatidas na historiografia há mais tempo. Tá ok? Oi, Cíntia, Milena. Oi, amor. Em que aspectos a sua pesquisa pode contribuir para a história que se faz na contemporaneidade? A do mestrado, todas, ou a do doutorado? Fica à vontade para falar, gente. A pergunta não especifica, né? Em que a sua pesquisa contribui para a produção que se faz na contemporaneidade na história? Pronto. A da graduação, eu fiquei bem feliz, e aí eu compartilho com vocês minha felicidade, que vai ser, olha, e aí serve de estímulo para vocês, viu? Obviamente que eu dei uma arrumada, que eu juntei um pouco com os escritos do mestrado, mas vai sair daqui uns dias pela revista da UFRJ, a da graduação, que é um estímulo para vocês começarem a pensar esses escritos, verem revistas que aceitam de graduandos, que na minha época, minha graduação, eu nem atentava muito também, acho, pelas próprias questões pessoais, né?
Mas a da graduação, acho que a contribuição muito forte que ela dá é da relação de sociedade e laicidade. Então, acho que é um tema muito atual, né, do perigo que se é determinados segmentos não aceitarem a laicidade do Estado, e aí uma tentativa de impor. Nós temos vivido tempos de fundamentalismo religioso evangélico extremo, né? Você percebe que é uma luta pelo poder, não são todos os evangélicos, inclusive nós temos evangélicos que se levantam, que rebatem, e que são poucos visualizados, inclusive, né, à frente de evangélicos pelo Estado de Direito. É tão forte o grupo que se estabeleceu e que quer a toda força nos impor o proselitismo, né? Ser proselitista, impor ao Estado uma determinada forma de pensar, que nós nem, até os grupos de resistência nós tendemos a não conhecer, ou às vezes até a minimizar. Que isso é um fator importante na nossa história, nós precisamos atentar mais para a resistência, né? E não só para aqueles que querem de certa forma, nos calar, nos intimidar. Então, eu acho que a pesquisa da graduação, ela tem essa pegada muito da contemporaneidade, da relação de sociedade e Estado laico, de como é que se dá esse processo. Do mestrado, eu acho que se eu fizer algumas perguntas sobre os municípios de vocês, como se dá essas relações, se as pessoas votam, se as pessoas sabem pelo menos quais são os partidos das pessoas que eles votam, eu acho que já ficou aí, porque as relações elas são muito pessoais ainda, e é isso que eu vou trazer, né? Se vota muito mais por uma pessoalidade do que por uma ideia. E eu relembro o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, eu disse que era para eu ter dialogado com ele, mas às vezes na graduação a gente fica criando clichês e colocando títulos em autores sem parar e ver a contribuição que eles têm, inclusive para a historiografia. Então, o trabalho do Sérgio Buarque, Raiz do Brasil, tem tudo a ver com o meu trabalho, com o poder local. E é uma lacuna no meu trabalho hoje que eu olho e digo, como é que eu não dialoguei? É quase um crime. Eu não dialoguei com o Sérgio Buarque, por exemplo. E aí, eu acho que a contribuição é porque quando você lê o trabalho, o poder local, eu não gosto muito da minha dissertação, assim, eu acho a escrita muito, eu gosto mais até da graduação, não sei por quê, mas é porque eu acho que a escrita da dissertação eu preciso sempre mexer, porque é aquela questão da escrita, não é? O William já me dizia, está muito truncado, Cíntia, muito truncado. E era, né? Essa dificuldade mesmo de escrever. Mas da ideia é isso. Eu acho que quando você lê, Milena, você vai conseguir ver Jaguaruana e as relações que se estabelecem lá, que infelizmente ainda são muito fortes na nossa contemporaneidade, e dos líderes carismáticos no poder local, né, da ideia do voto por gratidão. Então, faz parte ainda, a cultura é algo que é difícil de romper, né, é bem complicada. E eu acho que a contribuição está aí, que não é só para a universidade, né, não é uma contribuição somente acadêmica, nós temos que pensar nas contribuições sociais que os nossos trabalhos dão, onde é que eles vão chegar. Né? Quem lê o meu trabalho, onde é que, o que vai, se vai realmente visualizar aquilo, é esse cuidado. A tese que eu estou construindo, eu acho muito significativo pensar, vocês estão me ouvindo? Tem hora que vocês ficam quietinhos, eu penso que congelou. A tese eu acho muito significativo, Renato, é muito significativo pensar o conceito de democracia. Porque sobre a democracia, todo mundo tem uma opinião já. Eu costumo dizer que a síndrome de Peter Pan
ele já foi diagnóstico, a nossa jovem democracia que não quer crescer, não é? Esse diagnóstico a gente já tem. E aí a minha questão, ela está em construção, é realmente entender os sentidos para essas pessoas. Obviamente que esses sentidos, eles também não são articulados de forma inocente, há interesses nesses sentidos que são fabricados. E aí eu acho que a minha contribuição será nisso, num período de extrema instabilidade democrática, em que se discute, inclusive, se a gente ainda vive o sistema representativo liberal, né, uma democracia liberal, ou se nós só temos, se nós voltamos quase a um estado de primeira república, no sentido que tem um sistema representativo, que tem um voto, mas que já não tem mais o respeito pelos direitos humanos, e pelo próprio uma ideia de Estado de Direito. Mas essa discussão nem vou fazer, se eu concordo ou se eu discordo, né? Aí a grande questão é mesmo pensar esses sentidos. Acho que vai ser importante para que a gente possa entender, inclusive, esse nosso processo de abertura política, de redemocratização pós-Constituição, e o nosso processo de justiça de transição nos anos 90, onde nós temos uma outra ressignificação da anistia, da luta pelos direitos, né? A anistia como um direito, como justiça, e não como foi em 45, que a ideia era realmente só uma conciliação. Apesar que eu ainda não sei se eu concordo com isso, preciso estudar mais para ver. É isso. A pergunta é: em que aspectos a sua pesquisa pôde contribuir para a história que se produz na contemporaneidade? Bom, eu vou falar do mestrado, obviamente, só, né? Eu acredito, Renato, que no rol do que era produzido na época, e eu falo aí, a minha pesquisa foi entre 97... Não, a pesquisa eu comecei antes, né? Mas, assim, o meu mestrado foi de 98, segundo semestre de 97, acho que nós começamos, não lembro precisamente, porque o semestre não estava muito regular como é esse nosso hoje, e não, foi de 97 a 99. Eu peguei uma extensão de prazo para poder defender. Tinha direito a uma extensãozinha de prazo e eu fiz o uso desse direito de extensão de prazo. Na época, a análise de discurso era uma área que já havia uma corrente de historiadores trabalhando nela, que inclusive o tutor de vocês me ajudou, ele talvez não lembre isso. Certa feita ele me deu uma carona, a gente estava no carro, ele me deu uma carona ali para próximo da casa da minha avó, e minha avó morava bem próximo da casa dele, do tutor de vocês, do Olivendor, da família dele, ali na Visconde do Rio Branco. E a gente conversando, ele me falou de uma autora, Eni Orlandi, né, que era uma autora que, até então, eu estava me apegando com autores estrangeiros. Eu não conhecia ninguém no Brasil que estivesse trabalhando história a partir da análise de discurso, e Olivenour foi que me deu essa... Veja os livros da Orlandi. Eu arranjei vários livros da Orlandi, li uns 3 ou 4 para a minha tese, ou para a minha dissertação, e ela foi fundamental, assim, em alguns aspectos, porque me apresentou uma realidade concreta aqui da pesquisa em análise de discurso no Brasil. Mas, Renato, naquela época, ainda era uma área muito incipiente. A história, neste aspecto da análise de discurso, era muito incipiente. Tanto é que lá em Pernambuco, onde eu fiz o mestrado, na UFPE, quando eu fui defender, a minha orientadora, professora Socorro Ferraz, que inclusive era vice-coordenadora da pós-graduação lá, teve que chamar gente de outra área, porque ela disse, tive dificuldade porque muita gente do curso disse, não é minha área, não sei o que. Tá. Tinha um professor que era lá do curso e tinha um outro que era da letras, dessa área, da linguística, que trabalha a área de análise de discurso. Então, assim, eu quero crer que, de alguma forma, contribuiu para o processo. Eu acho que, no caso nosso aqui do Ceará, talvez não tenha contribuído tanto,
porque o livro não foi, porque ele não virou um livro, não foi publicado. O trabalho não foi publicado. Ele existe, está lá, em Pernambuco. Quem quiser ter acesso, não sei se está digitalizado, porque eles estão digitalizando há um certo tempo, mas está lá o trabalho, é um trabalho, claro, é um trabalho que apresenta o tema e que faz algumas incursões sobre o tema, tem lá o seu valor, mas hoje, certamente, se eu fizesse, claro, eu não sou mais o mesmo de 20 anos atrás, né? Com certeza não sairia daquela forma, sairia um trabalho diferente, mas como ele não veio, por exemplo, eu tive acesso lá na UFPE a um trabalho do Tarcísio, que é um pesquisador lá do Cariri, Tarcísio Matos, não sei se o Oliveira conhece, que pesquisava sobre o Caldeirão. E ele fez a dissertação dele lá na UFPE sobre o Caldeirão. Dissertação bem robusta, bem grossa e tal e tudo. E aqui nós não conhecíamos, entendeu? Aqui em Fortaleza, eu não tinha acesso a esse material. Eu tive acesso lá no Recife. Tudo bem, ele não é de Fortaleza, ele é do Cariri, Crato, Juazeiro e tal. Mas, assim, havia essas dificuldades, né? Se você não publicasse um livro, o seu trabalho, diferentemente de hoje, que você entra na internet, joga no Google um tema e aparece 10, 12 dissertações, teses, monografias sobre o tema, né? Na época nós não tínhamos acesso a isso. Então eu acho que ele poderia ter, esse trabalho poderia ter impactado mais até aqui em Fortaleza, essa questão da análise do discurso. Eu sei que hoje é comum. Então hoje talvez assim, hoje ele passasse batido, é mais um trabalho de análise do discurso. Mas naquela época era um trabalho que tinha um quê de inovação, porque não havia muitos trabalhos de análise de discurso. Era uma área que as pessoas não adentravam muito, porque além de ter uma interdisciplinaridade muito grande com a linguística, e aí força determinadas leituras. Eu tive que ler textos sobre jornalismo, né, sobre ética jornalística, sobre linguística e jornalismo. Né, eu tive que ler materiais que fogem um pouco do métier da leitura cotidiana do historiador, né, assim, daquela época. Hoje não. Certamente hoje é uma área que tem muita gente produzindo e talvez não contribuísse. Na época, se ele tivesse sido produzido sob forma de livro e tudo, eu até uma época apresentei uma proposta a alguém que eu conheci que trabalhava no Fundação Demócrito Rocha, eu disse o que era e tal e tal. Só que eu não sei se por isso. Eu, quando estava fazendo a pesquisa, estive na Fundação Demócrito Rocha, porque o Povo é um dos jornais que eu cito no trabalho, o Povo é um dos jornais que foi pesquisado, e assim, na época eu tive uma certa dificuldade de acesso a esses jornais, tanto é que o que eu encontrei desse jornal, o jornal O Povo, eu sei que hoje não é mais assim, tá, pessoal? Mas na época eu tive uma certa dificuldade, me cobravam, inclusive, para eu pesquisar, né? E eu não tinha eu era um estudante, né? Não tinha. E eu tive acesso a isso na Biblioteca Pública Menezes Pimentel, que guardava esse acervo. A hemeroteca da Biblioteca Pública Menezes Pimentel era muito boa na época, não sei como é que está hoje. E nos arquivos do Instituto do Ceará, Instituto Histórico, que tinha também alguma coisa sobre esse material. Então, assim, quando eu fiz a sugestão de tentar publicar pela Fundação Demócrito Rocha, ele levou, ele disse depois, não, que é uma temática e tal, tal. Ou seja, não tive uma boa recepção à proposta. Até porque o meu trabalho não é um trabalho crítico ao jornalismo, é um trabalho que ambienta o que era o jornalismo naquela época, na década de 30, com seus equívocos todos, obviamente, né? E eu apresento todos os jornais e tudo que foi dito sobre o evento e de que forma contribuiu para que a população contribuiu para justificar a aceitação da população de um massacre. Foi um massacre que foi aceito. Não é? Então, nesse sentido, eu acho que poderia ter contribuído mais se tivesse sido publicado, mas foi o que foi, né? É isso, Renato. Em que aspecto a sua pesquisa pôde contribuir para a história que se produz na contemporaneidade? Boa. Olhe, qual delas, né? Primeiro, todas, né?
eu penso, primeira coisa, assim, desde a monografia, da dissertação e também do doutorado, é a minha própria formação, né, enquanto professora e tal, e uma tentativa de ser pesquisador, porque isso eu acho tão forte, pesquisador, né? A gente é pesquisador porque a gente vai pesquisando, mas não no sentido, talvez, elitista do nome da pesquisa, porque falta pernas para a gente completar, né? E no caso por exemplo, quando eu penso na última, né, a história do queijo e tal, o queijo da região, a cultura do queijo, o saber fazer ou os ofícios que estão inseridos, eles estão inseridos a partir de história mesmo da região do Jaguari, né? Então, assim, o meu sonho é poder contar um pouco a história do Jaguari pelo prisma dessa viagem, né? Desse saber fazer, né? Ali na região e, portanto, um pouco da história da região também. Então, é um pouco de reconhecimento de sujeitos, né, cotidianos, sujeitos que não estão, assim, digamos, como sujeitos principais de uma história, né? Então, são pequenos produtores, são saberes que tem muitas mulheres envolvidas, né? Tem uma coisa muito da oralidade, né? Então, trabalho muito com essa coisa da oralidade, então, poder ouvir essas pessoas e trazer isso para dentro da história, para uma teoria, para um método, eu acho bacana. Eu sempre, quando os meninos estão pesquisando também comigo a história do queijo, um ou outro sempre vai escutar alguém dizer, mas isso é história, né? O produtor perguntando, eu não sabia que isso era história. Isso é história, né? Então, até uma ideia do reconhecimento do seu fazer também, né? Então, eu acho que tem isso, né? Acho que é isso, né? Em que aspectos a sua pesquisa pode contribuir para a história que se produz na contemporaneidade? Eu imagino, eu espero, que seja nesse sentido de tentar pensar a história a partir de outras coisas, por exemplo, com essa questão da arte. Porque ela ajuda a pensar o processo de fazer, o que é que a gente está fazendo e os nossos limites e as nossas possibilidades de fazer. E sair um pouco de uma certa ingenuidade de que a gente produz o que de fato aconteceu, né? Que a gente sabe exatamente como a coisa aconteceu. Ou que a gente tem uma capacidade de chegar lá o mais próximo possível. Porque eu digo isso porque essa discussão sobre mais pós-moderno, inclusive hoje se usa muito no sentido pejorativo, e eu entendo o termo pejorativo, mas a discussão pós-moderna fala, principalmente da virada linguística, fala de uma coisa que é muito próxima, está no nosso dia a dia, que é essa coisa da linguagem. E, na verdade, ela só faz apontar para que a gente não seja, no sentido ingênuo, de achar que essa linguagem que a gente utiliza, em todos os sentidos, ela não influencia no processo. É como se a gente conseguisse chegar num procedimento, numa metodologia que eliminasse isso. Então, a ideia, por exemplo, da minha pesquisa foi justamente tentar ver alguns elementos, não só linguísticos, que não entrei nessa questão, mas tem a ver com essa coisa de como fazer a história, que eu consegui ver no modo como esse indivíduo, no caso do Fausto Naga, produziu a história que ele estava contando. Porque ele era um indivíduo que fazia muita referência à história. Ele fazia muita referência ao discurso histórico, ele fazia uma crítica, inclusive, aos historiadores, mesmo sem ser historiador e mesmo sem querer ser. Então, na minha pesquisa, eu tentei fazer um paralelo entre o discurso que ele faz, que eu chamei desse discurso historicamente informado, e esse discurso historiográfico. Então, tentar perceber que tipos de coisas formam esses discursos, como é que eles aparecem na hora que eles são proferidos, né? Então, no caso, o que eu acho que a minha contribuição seria perceber que, no caso, o discurso historiográfico ele não está tão longe de outros discursos, por exemplo, como esses historicamente informados, que fazem referência a coisas do mundo, coisa da realidade, né, realidade histórica,
mas ao mesmo tempo, existem alguns elementos que o diferenciam. E a questão aqui é que a diferença ela não é tão grande se a gente pensa no nível do produto final, que é essa coisa de como se escreve, né? O produto escrito. Mas, e que também existe uma série de questões, por exemplo, ideológicas e, inclusive, anteriores ainda, de fundo, que condicionam a nossa maneira de escrever. Por exemplo, no caso desse autor que eu estava estudando, uma coisa que é fundamental para ele é, mesmo que ele não diga isso, que é a análise que eu fui fazendo, que ao longo do trabalho dele, ele vai construindo uma certa narrativa que tem a ver com um discurso de como a história acontece, sobre a filosofia da história mesmo, ou seja, qual o caminho que a história deve seguir. E ele tem muito claro o que é que isso quer fazer. Só que essa noção de filosofia da história, a noção específica que ele utiliza, não é uma noção aleatória. Na verdade, é uma noção que está numa tradição ocidental de pensamento. Ou seja, essa maneira de pensar como a história funciona vai influenciar ele, que influenciou, claro, pelo menos na minha visão, claramente, mas influencia a gente também. Porque no fim das contas é exatamente isso que a gente está fazendo. Mas a gente não para pensar sobre isso. Ou seja, eu não paro para pensar como é que eu penso como a história acontece. Eu só faço a história, porque parece que é óbvio que ela acontece num determinado sentido, num determinado tipo de movimento. Então, se eu puder contribuir com alguma coisa nesse sentido, a pretensão era essa, de tentar apontar para esse elemento que está aí, tanto nesses indivíduos comuns, que está na gente, enquanto indivíduo, mas também está no nosso trabalho de historiador, que a gente devia prestar mais atenção nele. No sentido de se situar mesmo. Aquela ideia lá dos historicistas de que tudo é histórico e o próprio indivíduo historiador também é histórico. Portanto, ele também compartilha dessas questões, por exemplo, a própria filosofia da história ocidental, onde a gente está inserido. Em que aspecto a sua pesquisa pode contribuir para a história que se produz na contemporaneidade? Pronto, no mestrado, na pesquisa do mestrado, eu pensava, meu Deus, eu estou pensando no século XIX, que tem os períodos de, né, que o historiador ele fica assim, muito reflexivo, aí às vezes nem dá certo essas reflexões. Mas eu ficava, meu Deus, qual a importância da minha pesquisa, né? Mas aí você começa a perceber a manutenção dessas famílias, né? Você começa a entender a reprodução social e a reprodução de mecanismos de famílias, por diferentes meios que eu encontrei lá no século XIX, elas resistem ao poder, né? Elas têm continuidade no poder até os dias de hoje. Perceber a construção dessas cidades, perceber a construção desses patrimônios familiares e perceber a estratégia desses sujeitos, né? Como a atuação deles atrelada à história do Vale do Jaguaribe, ela chega aos nossos dias, né? Então você vê, por exemplo, os prefeitos, se você fizer uma genealogia, que o historiador também não trabalha mais, né? Que existe uma outra possibilidade também, mas se você pensar a reprodução dessas famílias, elas dão continuidade. Quando eu fui pensar no meu objeto para o doutorado, aí essa questão ela é crucial para mim. Eu escrevo um projeto do doutorado num momento muito difícil que o Brasil está passando. Dizer que eu não tenho outros objetos que também me cativam, sim, mas acho que esse não é o momento de se discutir isso. A gente está vivendo um impacto ambiental muito forte, a gente tem o maior índice de câncer do Brasil, nós temos uma série de dificuldades hídricas, não por causas naturais, mas por causas sociais, que esse é o momento de se discutir, que a gente não sabe se amanhã tem mais o que discutir não, sabe? Então, tudo isso foi levado em conta quando eu fui selecionando o meu objeto de doutorado. Pensar a biografia, pensar a vida do Zé Maria do Tomé, é pensar a universidade, pensar o papel da Fafidam dentro dessas lutas, pensar o papel de diversos grupos dentro dessa luta, pensar o nosso papel de cidadão, né? Como a gente está inserido dentro dessas narrativas, né? Ausentes ou não. A ausência fala muito. Zé Maria meio com uma voz solitária durante muito tempo,
Por quê? Né? Então, essa conjuntura atual que o Brasil passa de dificuldades não só sociais, mas uma dificuldade, a gente vive mesmo uma crise do pensamento, uma crise da legitimidade da universidade, do conhecimento. É importante que os nossos objetos também tragam à cena esse debate, essa discussão. Então, esses foram os critérios que eu utilizei. E no decorrer do processo que eu fui na casa do Zé Maria, do Tomé, que eu me aproximei da família, que eu fui realizando as entrevistas, eu tive mais certeza ainda. Né? A entrevista que eu fui fazer com a esposa dele, ela não me falava praticamente nada. É muita dor. Né? Então, você trabalhar com dores alheias é difícil. Porque é uma história que não terminou. Né? A impunidade segue. Então, para elas que perderam o esposo, o pai, né? O brincalhão, porque o Zé Maria lá dentro da casa é outro Zé Maria, não é o militante que está aqui, né, batendo de frente com todo mundo, é outra pessoa. E elas perderam ele, não foi o militante. Quem perdeu o militante foi a luta, elas perderam outro Zé que a gente não conhece. Então, com essa aproximação, eu saí de lá muito arrasada, mas eu disse, eu quero isso, né? É difícil trabalhar com as dores, mas é preciso.